Nós acabamos de ouvir um pronunciamento do senador Paim, que foi mais uma aula à nação brasileira sobre o real conteúdo da proposta de reforma da Previdência no Brasil. E vejam as senhoras e os senhores, nós concluímos, senador Valadares, nós encerramos o ano passado, 2016, votando uma matéria das mais complexas que essa Casa e o Congresso Nacional já votou, que foi a aprovação de uma emenda constitucional limitando os gastos públicos. Entretanto, os gastos públicos limitados são somente aqueles vinculados à infraestrutura e ao investimento na área social, ou seja, Ministérios de Educação, de Saúde, Ciência e Tecnologia, enquanto que os gastos financeiros, esses se mantêm intactos, independente do percentual de juros que se pratique no Brasil, sempre o governo terá total liberdade para gastar com o pagamento de juros da dívida pública brasileira. O que não mais acontece com os investimentos, repito, na área social e de infraestrutura. Temos diante de nós um projeto extremamente complexo, que é a reforma da Previdência, cujo conteúdo foi relatado com muita propriedade pelo senador Paim. É um projeto draconiano, é um projeto que retira direitos básicos de trabalhadores e trabalhadoras. O senador acabou de falar o que é uma grande verdade. Daqui para frente, caso aprovado esse projeto, ninguém mais se aposentará com o salário integral. Diferença entre homens e mulheres inexiste. Nós sabemos que o objetivo desse governo não é acabar com a diferença totalmente, é deixar um espaço para tirar 2, 3 anos dessa diferença. Esse é o verdadeiro objetivo. Enfim, acabam com as pensões. A pessoa terá que optar entre receber uma aposentadoria ou uma pensão, mesmo que isso represente o recebimento de um único salário mínimo. E eu venho à tribuna, senador Paim, para falar de algo completamente diferente, mas que mostra a contradição desse governo. Porque para sair da crise é preciso fazer a reforma trabalhista, segundo eles, preciso fazer a reforma previdenciária. Mas, por outro lado, ano passado tentaram aprovar nessa Casa, no Senado Federal, de forma relâmpago, não obedecendo e nem respeitando sequer o regimento da Casa, um projeto de lei que, além de promover mudanças profundas no marco regulatório das telecomunicações no Brasil, fará uma doação, repito, doação, uma repassagem gratuita de patrimônio público avaliado pelo Tribunal de Contas da União em aproximadamente 100 bilhões de reais para as empresas privadas de telecomunicações. Vejam, senhores, senador Valadares, a gravidade desse fato. O projeto que muda, projeto 79 aqui, a Lei Geral das Telecomunicações, chegou ao Senado, chegou aqui nessa Casa no dia 30 do mês de novembro. À noite, no mesmo dia 30 de novembro, o projeto foi despachado para uma única comissão, a Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional, cujo presidente, senador Otto Alencar, que se autonomeou relator da matéria. E no dia seguinte, de manhã, senhores senadores, de manhã, o senador já apresentou o relatório, marcando a votação da matéria para o dia 6, e assim o fez, suprimindo o período regimental de 5 dias para a apresentação de emendas. Pois bem, foram 3 os recursos que apresentamos para que a matéria viesse ao plenário. E na possibilidade da não observância dos nossos recursos, porque assim foi anunciado no primeiro momento, ingressamos com o mandado de segurança. Um mandado de segurança que deixou muito claro pela decisão da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, e que agiu como magistrada, como ministra plantonista, dizendo que não deveria o Senado fazer qualquer movimentação neste projeto durante o período do recesso parlamentar. Pois bem, no último dia do recesso parlamentar, dia 31, presidente, então, Renan Calheiros encaminha o projeto à sanção presidencial, desobedecendo uma ordem judicial. Ingressamos novamente com uma outra ação no Supremo e recebemos, mais uma vez, houve uma liminar
expedida no último sábado, dizendo que o projeto não pode ser votado até a decisão do recurso. E mais ainda, diz a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele defere parcialmente a medida liminar para determinar que o projeto de lei da Câmara, número 79, retorne ao Senado Federal para apreciação formal dos recursos interpostos pelos senadores impetrantes. E segundo, para que não seja novamente remetido à sanção presidencial até o julgamento final deste mandato de segurança. Veja, senhores, eu quero que a população preste atenção no que está acontecendo. Esse projeto, ele muda a lei que determinou o marco das telecomunicações no momento em que houve as privatizações, porque nas privatizações foi feita uma concessão, o projeto muda de concessão para autorização, o que significa que as empresas de telecomunicação que atuam no Brasil hoje, assim como as empresas de comunicação, terão autorização para continuar atuando ad eterno, não precisará mais da prorrogação da concessão. Quem definirá a autorização é a agência reguladora, tirando poder do Poder Legislativo. E mais, quando muda a concessão para a autorização, transfere o patrimônio de 100 bilhões para essas empresas privadas. Será que é para salvar a Oi? Uma empresa, até então a gigante das teles, que acumulou nesses últimos anos uma dívida superior a 65 bilhões de... Senadora Vanessa, eu vou lhe conceder mais um minuto e careço para que conclua o pronunciamento. Já foram 3 minutos a mais de um tempo de 5. Agradeço a gentileza de Vossa Excelência. Mas então veja, eu pergunto, esse seria um projeto feito sob encomenda para salvar uma empresa privada? Olha, o que nós queremos, senador Cássio, e tenho certeza que isso vai acontecer, é que esse projeto seja debatido no Senado Federal, porque eu tenho certeza, eu tenho convicção que a partir do momento em que os senadores e as senadoras tomarem conhecimento do real conteúdo do projeto, ele não será aprovado do jeito que está. Porque qual é a lógica? Retira do trabalhador o mínimo dos direitos que ele detém para transferir ao capital privado, à iniciativa privada, um patrimônio de mais de 100 bilhões, são imóveis, são antenas, são cabos que estão sendo transferidos gratuitamente. Então, eu quero aqui dizer que ainda há esperança e que nós vamos debater profundamente essa matéria no Senado Federal. Muito obrigado, senador.